Senhor, e o pastor, Senhor, e o Lulu, ainda de ama da igreja, Papai do céu, ainda de eu, Papai do céu, e minha mãe, meu pai, Papai do céu, minha avó, Senhor, ainda de amém. Amém. Graça e paz, eu vou cantar o louvor do Lindo, tá? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, e leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Que é que os anjos vêm, que nos fazem se mostrar? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, nos fazem se mostrar? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? Só quero ver você, 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 só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Graça e paz, igreja, quem está trazendo uma palavra, Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passareis pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passareis pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. Tchau, igreja.
Pai do céu, muito obrigada, Senhor, que a gente te ama muito. Eu entrego a igreja nas tuas mãos, a igreja do Manical, meus amiguinhos da igreja, Senhor. Que a gente te ama muito no fundo do seu coração, que você abençoe o pastor, todos os meus coleguinhas da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da nossa EBD. E nessa manhã nós estaremos estudando sobre o tema Como devemos seguir a Jesus. E o nosso estudo dessa manhã tem como base o livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 18 a 22. E diz assim o texto base: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Muitos estão dispostos a seguir a Jesus por diversos motivos, diversas intenções. Muitos de boa fé, outros visando ganhos não tão louvados. Mas o que se nota é que nunca em todo tempo o nome de Jesus foi tão proclamado, tão anunciado. As pessoas determinam a maneira de se aproximar da fé ou de tudo o que se refere ao reino de Deus. Mas como será que o Senhor Jesus quer ser seguido? Certamente, Ele não espera ser seguido de qualquer maneira. Então, meus irmãos, eu acredito nisso. Para seguir a Jesus, de fato, não é de qualquer maneira. A gente que vem de uma caminhada há algum tempo, a gente tem visto que para seguir Jesus é algo que a gente precisa se desprender de muitas coisas. E uma das coisas que a gente entende que nós precisamos para seguir Jesus é ter disposição. Disposição para enfrentar essa caminhada com Jesus. Né? A gente vê que para segui-lo, para estar seguindo o Mestre, a gente precisa estar disposto. Né? Todo discípulo que quer seguir a Jesus, ele precisa estar disposto. Disposto a quê? A estar seguindo, a estar olhando adiante, a estar indo para frente, a estar caminhando, a saber que a sua caminhada não vai ser fácil, a saber que você vai passar por situações difíceis, por situações que te trazem medo. Você vai enfrentar suas próprias limitações. Então, um discípulo, para seguir a Jesus, ele vai enfrentar situações novas. E quem está aí há algum tempo nessa caminhada, você mais do que tudo, você que estamos aí há algum tempo, a gente é prova disso, que seguir a Jesus, a gente já passou por tantas situações. E seguir a Ele, de fato, não é da maneira que a gente quer, mas é da maneira dele, porque a caminhada com Jesus vai nos remeter a várias situações, a várias situações que a gente vai passar, a gente vai enfrentar os nossos próprios medos, e para seguir essa caminhada a gente precisa estar disposto mesmo, ter uma disponibilidade. E essa disponibilidade, ela vai vir do próprio Deus para a gente caminhar. Ela precisa ser uma caminhada que não seja na nossa carne, que não seja na nossa vontade própria, que não seja no intuito nosso, mas que venha de Deus, porque senão a gente não consegue ir até adiante, né? Então a gente vai entender que a gente precisa ter essa disposição
disposição de vencer aquilo que pode vir nessa caminhada, disposição para enfrentar aquilo que Jesus nos propõe nesse caminho, né, que é seguir o Senhor. Quem pretende seguir a Jesus deve ter disposição para caminhar, para progredir. Isto porque quando Ele nos chama, nunca apresentará diante de nós um projeto que nos deixe no mesmo lugar e do mesmo jeito, de fato. E aí isso é uma verdade na nossa fé. Porque Jesus, Ele quando nos chama e apresenta o que Ele tem com a gente, Ele vai mudar algumas coisas. Ele vai mexer em algumas coisas. E eu acredito que, assim como eu, você já foi mudado em várias coisas, você foi mexido. E quem quer seguir a Jesus precisa permitir isso, que Ele mexa, que Ele faça alguma coisa. Porque Jesus, quando Ele entra na nossa vida, a gente não é mais o mesmo. E Ele não permite mais a gente continuar da mesma maneira. Quem segue a Jesus, ele muda. E ele precisa estar pronto para mudar, estar aberto para isso. Seguir a Jesus vai nos indicar que a gente vai ter alterações na nossa vida, na nossa caminhada. Aqueles que são chamados por Ele a seguir, Ele vai ter que estar disposto a mudar a sua rota, a mudar o seu rumo, a mudar o seu jeito. Você vai ter que viver do jeito e a maneira que Jesus tem para você. E não é isso que a gente tem feito no decorrer da nossa caminhada? Talvez se você está caminhando e tem visto que as coisas continuam do mesmo jeito, tem alguma coisa errada por aí. Porque aqueles que são chamados por Jesus a estar seguindo, a estar debaixo das suas ordenanças, eles têm a sua vida mexida. A gente não faz as coisas mais do mesmo jeito. A gente faz as coisas do jeito que Ele quer. Porque, de fato, Ele não deixa a gente no mesmo lugar e do mesmo jeito. Ele vai mudar. A nossa rota é mudada. A nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de olhar é a maneira de Jesus. Passa a ser de uma outra forma. Então, queridos, a gente precisa entender que Jesus, quando Ele entra e quando Ele nos chama a seguir, Ele vai te trazer esse projeto, Ele vai te chamar para algo novo. E você e eu não temos como permanecer da mesma maneira. Portanto, para a gente seguir, a gente precisa perder o medo, a gente precisa deixar que Jesus remova tudo aquilo que nos impede de ir junto a Ele. Seguir a Jesus inclui enfrentar temporais, passar por testes de fé, travar batalhas e, enfim, ir além. E é verdade. É essa pegada aí. Se você está seguindo a Jesus e você tem sentido que as coisas têm aumentado, que as tribulações, que você está enfrentando mais batalhas, é normal. Isso aí tá dentro do padrão e significa que você está no caminho certo, você está seguindo a Jesus. Porque se a gente vai ver toda a caminhada dos discípulos, toda a caminhada de Jesus era travada. Jesus passou por situações muito difíceis, por humilhações, por várias situações. Então, os discípulos passaram também. Se você está seguindo a Jesus, se está se travando batalha, se você está vivenciando tempestades, significa que você está no caminho certo, que você está seguindo a Jesus. E mais uma coisa também, amados, para a gente poder estar seguindo a Jesus, a gente precisa eliminar a presunçosa determinação carnal e passar a depender de Deus. Qualquer disposição de confiar na carne para seguir a Jesus deve ser eliminada. Então, ou seja, nós não podemos confiar em nós mesmos, nas nossas vontades, não. Porque se a gente começar a querer seguir Jesus confiando em nós mesmos, naquilo que é carnal, né, na nossa disposição da nossa vontade, isso precisa sair da nossa vida. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que assumiram compromissos e não puderam dar conta deles, porque nunca foram motivadas no espírito, mas sim na carne. Aí aqui nós temos Lucas 22, 31, 34 e temos Lucas 14, 25 e 35.
E aí eu queria ler com vocês esse Lucas, né? Eu separei Lucas 14 para a gente poder estar lendo como um exemplo de pessoas, né, que foram motivadas na carne, né? E aí eu vou ler com os irmãos aqui Lucas 14, 25. Aí o texto, o título diz assim: as condições para ser um seguidor de Jesus. E vai dizer assim: grandes multidões acompanharam e, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Olha aí. Ou seja, não tem como a gente ser um seguidor de Jesus sem renunciar às nossas próprias vontades. E ele vai dizer também muito claro, quando ele dá esse exemplo da construção: não tem como a gente seguir Jesus pela metade, a gente tem que estar seguindo Jesus 100%, não tem como seguir Jesus 50%. Para seguir Jesus não dá para você deixar uma obra sem concluir. Tem como a gente fazer uma casa pela metade e morar naquela casa? Não existe isso. E no reino do Senhor, e para seguir a Jesus, as condições para ser um seguidor de Jesus não é diferente. A gente precisa, de fato, abandonar, deixar e ser 100% dele. E ele vai dizer algo interessante, que aqui no 33 ele vai falar que qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Então nós precisamos renunciar. Renunciar o quê? As nossas vontades, renunciar a nós mesmos, porque não é da maneira que a gente quer, mas é da maneira que ele quer. Então por isso a gente tem que ter uma determinação em seguir, em seguir com o nosso espírito. E a gente precisa estar seguindo a ele para a gente poder, o que, amados? Não desistir. A gente precisa estar dessa forma, seguindo no nosso espírito, a gente ser capaz de seguir a ele. Porque sabe o que vai acontecer se a gente não estiver nessa pegada de a gente caminhar 100%, da gente estar seguindo a ele no espírito? Qualquer tempestadezinha, qualquer situação, a gente desiste no meio do caminho. A obra fica inacabada, como está dizendo aqui no capítulo 14 de Lucas. A obra vai ficar inacabada. Então, por isso, a gente precisa estar nele, seguindo a ele 100%. E o desejo dele, este desejo e comprometimento deve ser gerado em nosso espírito, para que não venhamos perecer. Lembremos do texto que diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Sendo assim, fujamos de confiar na carne, porque nesta caminhada espiritual, ela de nada vale. Irmão, está bem claro que se a gente for pela nossa própria vontade, a gente para no meio do caminho. Se a gente for seguir a Jesus pelas inclinações da nossa carne, a gente não consegue ir adiante com a nossa caminhada. Então, a proposta de Jesus para nós
é que nós venhamos a segui-lo por inteiro, a deixar as coisas que nos prendem, a nos desprender das nossas coisas, né? Toma a tua cruz e siga-me e vá adiante. Não tem como a gente seguir a Jesus 50%. A gente tem que se eliminar, a gente tem que de fato abandonar as outras coisas, deixar tudo para trás, como ele falou para aquele discípulo que ele queria sepultar o Pai. Jesus falou assim, você vem fazer a minha vontade, me siga. E esse é o chamado de Jesus para nós, como a gente deve seguir. A palavra para nós, a conclusão que eu quero trazer para nós nesse dia é que a gente precisa deixar Jesus fazer o que ele tem que fazer em nós e segui-lo da maneira dele, não seguirmos da forma que nós queremos. A palavra de Deus para nós nesse dia é que nós venhamos a estar 100% seguindo a ele, 100% deixando ele agir, 100% não inclinando a nossa carne para fazer as coisas para Jesus. Pedro foi uma dessas pessoas que num dado momento, aproximando da crucificação de Jesus, ele disse para Jesus que ele estava disposto a ir preso por Jesus, mas ele não sabia o que estava por vir por diante, né? E Jesus vai dizer para ele, olha, você vai me negar. Então a gente vê que algumas pessoas se dispõem a seguir Jesus, mas na sua vontade, no seu ímpeto, e não é dessa forma. A gente precisa seguir a Jesus abandonando as nossas vontades, abandonando o nosso eu, o nosso querer e seguindo o querer de Jesus. Irmãos, é fácil? Não é fácil. É muito difícil, né? Eu e você que já estamos há algum tempo nessa caminhada, seguindo a Jesus, a gente tem visto quão obstáculos a gente tem vencido, quantas coisas, principalmente na nossa carne, né? Esses últimos dias, então, a gente tem visto e a gente tem sido demonstrado quem são os verdadeiros discípulos do Senhor, quem são aqueles que estão servindo ao Senhor. Esse tempo tem se revelado quem são os verdadeiros seguidores de Jesus, e não é fácil, porque seguir a Jesus, estar indo com Jesus, é você romper com tudo, romper com as barreiras, é abandonar a sua própria vontade mesmo, é fazer como ele falou, deixa teu pai, deixa tua mãe, né? Porque ele vai dizer também na palavra, no evangelho de Jesus, ele vai dizer que aquele que tem posto a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ele não tem como ficar voltando, retrocedendo toda hora. Então, uma caminhada com Jesus, um seguir a Jesus, é olhar sempre à frente, é seguir, deixando as coisas para trás, né? Deixando as limitações, os medos para trás. É seguir sabendo que Ele está indo junto com a gente. Então, a pergunta para nós, diante desse texto, desse tema, é: qual a origem do nosso compromisso em seguir a Jesus? Nós estamos seguindo Jesus, se o nosso compromisso ele é na nossa carne ou no nosso espírito. Porque se é na nossa carne, a primeira intimidação do inimigo, a gente vai desanimar. Mas se o nosso comprometimento com ele está em seguir a Jesus, se a gente tem sido gerado no espírito, se a gente tem sido alimentado, né, irmãos, pelo Senhor, pelo nosso Deus, se a nossa caminhada, se a minha e a tua caminhada, se o nosso comprometimento em seguir a Jesus, ela tem sido gerado no Espírito, com certeza nós vamos conseguir ir até o fim. Porque a gente tem um grande general à nossa frente, que mesmo que o gigante se levante, ele não vai ser capaz de interromper essa caminhada. Mesmo que o gigante se coloque de pé diante de nós, ele não vai ser capaz de nos impedir a continuar fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Então, que eu e você venhamos meditar nessa palavra, que eu e você possamos estar dispostos a seguir Jesus sem limitações, que nós possamos estar gerando no nosso espírito a vontade de seguir ao Senhor de verdade, para que a gente possa estar indo adiante.
para que o Evangelho chegue àqueles que ainda não conhecem, para que o reino de Deus seja conhecido por outras pessoas, que nós possamos de fato seguir Ele motivados no nosso espírito, para que a gente vá até o final, irmãos. Essa é a palavra do Senhor para nós, que você possa ser abençoado, que você possa ser nessa manhã encorajado a estar seguindo a Jesus no Espírito. Que tudo aquilo que a sua carne, irmão, tenha se levantado, tenha gerado de repente dentro de você um medo, uma vontade de desistir, que tudo isso possa sair em nome de Jesus. Porque durante a nossa caminhada, há determinados momentos que a gente pensa assim, eu não vou conseguir, eu não vou adiante. Mas você vai sim, em nome de Jesus. E esteja firme, entendendo que Jesus conta comigo e contigo. Mas essa caminhada, ela precisa estar sendo gerada no seu espírito, para que você possa estar fazendo a vontade do Senhor, seguindo de acordo com a vontade dEle, seguindo a Ele sem temer, sabendo que Ele é com você. Que você possa meditar, refletir, leia mais um pouco, que você se coloque mesmo como um discípulo do Senhor nesse tempo tão difícil que a gente tem vivenciado, mas que você esteja firmado na palavra do Senhor para que o seu inimigo não consiga te paralisar. Um discípulo do Senhor, ele vai até o fim. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é amado, que ele sabe que há um Deus que é com ele, e que há um Deus que é fiel com a sua palavra, que diz que está conosco, que ele vai até um fim. Então, se você é um discípulo que está seguindo a Jesus, se você é um discípulo de Jesus, você vai conseguir ir até o fim. Amém? Que o Senhor te abençoe e tenha um dia abençoado.